Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Iago. Seguinte, hoje a gente vai falar um pouco sobre mitos. Mitos do futebol. Vai trocar uma ideia sobre isso e sobre os males que esses mitos trazem pra gente depois da vinheta. Seguinte, pessoal, a gente vai trocar algumas ideias sobre alguns mitos do futebol brasileiro, do futebol mundial, enfim, mas principalmente brasileiro, por conta da nossa cultura. E também a gente vai trocar uma ideia sobre os males que isso traz para a gente. Qual é o primeiro ponto? Qual é o ponto de a gente trocar nesse assunto, de a gente abordar esse assunto agora, nesse momento? A gente vive um momento, de país como um todo, muito polarizado, muito voltado a uma certa lógica por detrás das ações. Eu vou explicar isso agora. Quando a gente está começando a falar sobre algo, a gente tende a determinar o que é sagrado e o que é profano. Tende a determinar como que a gente tem que ver aquilo. Então, se a gente for olhar naquele vídeo que a gente fez sobre o Pablo Marçal na semana passada, é justamente isso. A gente tende a criar mitos que eles vão forçar uma linha de raciocínio prévia. Então, você não vê mais aquilo como um ponto inicial da discussão para você entender a implicação dela. Você vê aquilo como o ponto final da discussão. E a partir disso, você justifica todo o resto. É claro. Então, voltando, eu tenho um mindset muito bom. Eu sou um cara com mentalidade vencedora. Então, qual é o meu grande ponto? Se eu tenho tudo isso, eu vou vencer. Se eu vou vencer e não estou vencendo, qual é o grande ponto desse cenário? Todo esse meu mindset está errado. Então, eu já parto do pressuposto que só tem categorias fechadas. Na verdade, as coisas são muito mais complexas que isso. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vamos ao primeiro mito. O primeiro mito que a gente vai trocar ideia é justamente posse de bola. E esse é o que, assim, me deixa relativamente prostituto da vida. Quando a gente está falando sobre posse de bola, a gente associa posse de bola a controle do jogo. Então você está lá na transmissão da Rede Globo, da televisão, você está lá assistindo e o cara está falando, olha, time de fulano de tal tem o controle sobre o jogo. Então você está controlando o jogo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele está olhando a maioria das ações e a maioria das ações com posse está com uma equipe em relação a outra. Deu ponto? Qual é o grande problema? Futebol não é feito sobre quem tem mais posse. Futebol é feito sobre quem faz mais gols e sofre menos. Essas são as duas principais variáveis do futebol. Então, nesse ponto que a gente está falando, quando a gente olha esse cenário, ter a posse de bola significa uma única coisa. Você tem a posse de bola. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então isso vai te conduzir a determinadas ações, vai te conduzir a determinadas situações, mas não necessariamente você vai ter o controle do jogo. Pode ser que a estratégia da equipe seja justamente essa. Eu não tenho a posse porque eu quero ações que sejam mais rápidas. E ao ter ações mais rápidas, eu preciso ter mais espaço e menos tempo de posse de bola. Tendo mais espaço e menos tempo, eu consigo agir melhor sobre isso. Iago, como assim? Não dá para entender o que você está falando. Imagina um time que joga no contra-ataque. Aquele contra-ataque bonito que você está acostumado a ver nos melhores momentos do YouTube. A equipe está com menos posse de bola, percorre mais rápido o terreno de jogo, o campo de jogo. Ela vai percorrer mais rápido. Percorrendo mais rápido, ela chega à meta mais rápido. Então é um jeito de jogar. Se eu tenho jogadores mais velozes, não adianta eu colocar esses jogadores num espaço onde tenha muita gente do adversário, inclusive. Isso não me ajuda. Se eu tenho jogadores que são um pouco mais lentos, imaginar, por exemplo, aquele meio-campo do Barcelona com Busquets, Iniesta e Xavi, não adianta eu colocar eles para dar tiro toda hora. Adianta eu fazer com que eles tenham, ao longo desse processo, mais passes. Então eles vão progredir de forma mais lenta, de fato. Lembra do Neymar no começo do Barcelona? Queria acelerar toda hora o processo? Não tinha tempo para chegar a mais gente, para ocupar espaço, para conseguir aquele movimento. A dificuldade do Vini Júnior agora em adaptar a seleção brasileira
mesma coisa, ele precisa de mais espaço para jogar. Ele precisa estar um pouco mais em velocidade. Ele vai se dar melhor em problemas relacionados a isso. Já outros se darão melhor em outros problemas. Então, se tem alguém mais Paulo Henrique Ganso, por exemplo, não adianta eu esperar que ele vá dar um tiro, por exemplo, que nem o Kaká fazia, como camisa 10, que não é a dele. Ele vai basicamente encontrar espaço para os outros. Então ele vai dar um passe que vai romper essas linhas, vai gerar uma situação melhor para o outro jogador da equipe dele. Tá? Então, posse de bola é uma coisa, dominar o jogo é outra. Dominar o jogo é a estratégia que está dando mais certo. E aí eu sei que agora eu vou apanhar, mas a gente vai para o nosso segundo mito. Segundo mito, futebol brasileiro. Eu discuto muito isso pelo seguinte, você tem um vídeo aqui no YouTube nosso sobre realidade pro futebol, mas que a gente usa o Yuval Harari de história. Ele fala sobre realidade objetiva e realidade imaginada. Realidade imaginada é basicamente você tem um conjunto de crenças que a sociedade aceita. Tá? E aí não tem nada a ver com ser mentiroso, mas tem a ver com aquilo não é palpável. Tá? E esse conceito de futebol brasileiro entra exatamente nesse mesmo cenário. Ele não é palpável, mas ele é aceito por todo mundo. Então ele vira uma realidade. Ah, agora eu entendi! É muito difícil você chegar à conclusão que tenha um futebol brasileiro. É muito difícil. Por quê? Porque ao longo do que a gente pode considerar brasileiro, a gente pode considerar diferentes estereótipos. Então você tem o futebol brasileiro baiano, você tem o futebol brasileiro pernambucano, você tem o futebol brasileiro amazonense, você vai ter o futebol brasileiro de Santa Catarina. Santa Catarina! Você vai ter o futebol brasileiro do Paraná, você vai ter o futebol brasileiro do Rio Grande do Sul, você vai ter o futebol brasileiro de São Paulo, você vai ter o futebol brasileiro do Rio de Janeiro. Então, assim, você percebe que, primeiro, como o Brasil é muito grande em termos de território, é muito difícil você ter uma cultura única. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, falar de um futebol brasileiro para todo o território é meio burrice. Meio burrice. Porque é desconsiderar que a gente tem estereótipos internos no futebol brasileiro que já são diferentes. Você tem toda uma escola de treinadores que vieram do Rio Grande do Sul, que fizeram algo em seleção parecido com o futebol brasileiro em termos de característica, mas que, ao mesmo tempo, grandes trabalhos deles em clubes, vídeo Filipão, por exemplo, você tem uma característica do futebol gaúcho, que é de maior marcação, de você ter um jogo não necessariamente bonito esteticamente, mas um jogo muito eficiente. Mas o que é o futebol brasileiro, então? O jogo gaúcho não é brasileiro? O jogo baiano não é brasileiro? Será que eu não estou com um jogo brasileiro muito Rio-São Paulo? Talvez Minas, o eixo aqui. Será que eu não estou com uma visão de futebol brasileiro dos grandes clubes de Rio, São Paulo e Minas? Porque se eu for pegar um grande clube do interior de São Paulo, clube do interior do estado do Rio de Janeiro, do interior de Minas, talvez eles não joguem a mesma coisa que São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Santos, os 4 tradicionais aqui de São Paulo, né? Não estou falando necessariamente de Série A ou B, senão teria que colocar o Bragantino na conta. Será que eles jogam igual o time tal? Será? Ou os times tradicionais? Não, né? Então, assim, você já não tem uma cultura territorial, você já não tem uma cultura no estado. A gente está falando de uma visão de quem vai ver mais vezes o Corinthians na TV do que o Novo Horizontino. Vai ver mais o Palmeiras do que o Água Santa. E aí cabe uma outra reflexão. O Palmeiras e o Corinthians têm a mesma cultura de futebol? Será que o São Paulo tem a mesma cultura de futebol que o Santos? Se todos, quando a gente vai descendo a camada, têm culturas diferentes de futebol, aceitam o estilo de futebol, será que a gente, de fato, tem como falar que tem um futebol brasileiro? Para fazer toda essa defesa do futebol brasileiro está sendo... Não, será que não é uma questão cultural nossa nesse momento?
Esta sociedade brasileira atual se expressa jogando futebol dessa maneira. As sociedades anteriores se expressavam jogando futebol de outra maneira. Havia diferentes expressões de futebol que deram mais certo, ou que agora dão errado, ou que agora estão dando certo e que na época deram errado. E tudo isso está valendo. Então, assim, percebe como nesse momento não tem a ver com o futebol brasileiro. Tem a ver com êxitos presentes no nosso momento, no nosso tempo. Então é mais uma questão de tempo, de time, do que necessariamente uma questão de futebol brasileiro, de criação de identidade. Tá? Senão a gente vai começar a descartar pessoas do processo para validar argumentos. O jogador melhora quando vai para a Europa? Eu tenho uma certa propensão a falar que sim, pelo contexto, mais do que necessariamente pelo jogador. Isso quer dizer, que jogador e que Europa nós estamos falando? Então, vamos lá. Eu tenho, por exemplo, a saída do Kaká, que vai do São Paulo para o Milan. Vou usar o exemplo dele de novo. Usei ele ganso, agora vou usar de novo. O Kaká sai do São Paulo e vai para o Milan. Um Milan de Dida, não sei se o Cafu estava já nessa época, acho que sim. Serginho já estava. Você tinha ali Nesta, Maldini, você tinha Gattuso, Pirlo, Seedorf, Ambrosini, que não jogava bem. Você tinha o Inzaghi, você tinha Shevchenko, você tinha uma puta seleção jogando ali. Aí ele chega nessa seleção, encaixa numa equipe onde faltava exatamente 10, de fato. Tinha 2 camisa 8, mais um camisa 5. Caramba, será que é uma questão de melhoria especificamente dele? Ele chegou lá e teve um choque de realidade? Ou será que a melhora, a percepção dele de melhora e a percepção do conjunto brasileiro de melhora passa por desenvolvimento maturacional? Ele estava saindo de São Paulo, saindo da cidade, indo para lá, fase final de processo de amadurecimento, seja emocional ou físico. Você está falando também de uma fase de melhora do jogador em si, de uma leitura de jogo. É natural que dali dos 20 até mais ou menos 27, 28, ele esteja no auge da forma, é o que geralmente acontece. Obviamente há casos que se extrapolam do tipo Ronaldo, mas a maioria deles vai até o auge ali até os 30 e alguma coisinha. Hoje já começa a aumentar essa idade, mas na época era mais ou menos nesse sentido. E quando você olha o contexto que estava, era um Milan dominante. Seria mais ou menos a situação do Neymar no Barcelona. Era um Barcelona dominante e o cara tem tempo de adaptação. Será que, por exemplo, quando a gente fala do Renier, ou quando a gente fala, por exemplo, do Caio Jorge, que também está na mesma equipe na Itália, será que quando a gente fala desses meninos que chegam em equipes que não estão necessariamente precisando dele, como era o caso do Renier, ou não estão necessariamente aptas a colocar um jovem porque a situação da equipe não é tão boa como era a Juventus, Caio Jorge, será que esses meninos eles vão para uma Europa e ficam melhores? Porque o nível de dificuldade que eles são submetidos vão fazer deles jogadores que vão perceber o jogo de uma determinada maneira. Você cria vivência dentro do jogo. E não necessariamente isso é bom ou ruim. É uma questão de diferença. Você vai para lá e melhora, e a gente fica muito com esse estereótipo porque os melhores jogadores nossos estão lá, fica também um outro ponto que há aspectos da Europa que a gente conseguiria adaptar. Esse aspecto da Europa que a gente conseguiria adaptar. Você poderia melhorar o calendário, você poderia fazer, por exemplo, melhorias de instalações de clube, como já vem sendo feito em alguns pontos, em alguns clubes de futebol. Você já consegue também ter um elenco mais recheado, para você ter mais opções, como acontece na Europa. Então há uma série de mudanças que impactam na forma de a gente observar o jogo e vão melhorar a qualidade. Será que é só uma questão de levar para a Europa? Será que é uma questão de contexto lá? Ou a gente está olhando um conjunto muito específico e falando que melhora, quando no mundaréu ou a gente não tem conhecimento, ou alguns melhoram, outros pioram, outros voltam para cá tão cedo quanto, e
e a gente não tem uma noção real sobre isso. Tá? E desmistificar não quer dizer invalidar, quer dizer questionar. Esse é um ponto que eu acho muito importante. Os próximos 2 pontos eu acho que são importantíssimos para as análises que a gente faz aqui no canal, que a gente já trouxe várias vezes. O atacante que sabe fazer mais coisas, ele não precisa fazer gol. Você é o camisa 9, se você não é o ponta, ou se você não é um segundo atacante, por exemplo, você precisa fazer gol. Tá? No futebol, principalmente quando a gente começou a caracterizar posições, Iago, é aposicional tipo Diniz? Não. Quando eu falo aposicional, é tipo Holanda 7-4. Tá? Eu falo aposicional é aquilo. Aquilo ali é aposicional. Tem todo mundo em cima da bola, eu tenho hora que o meu lateral está de meio campista, não só uma troca de função com o meio campista, mas assim, ele subiu ali e não ficou ninguém. É anárquico mesmo. Eu coloco os melhores em campo e eles se viram para resolver o problema. Ali é um detalhe muito importante do que é aposicional. Diferente do que é eu concentrar mais gente ao redor da bola e ter características ou maior familiaridade para sair com ela. Quando a gente está falando desse atacante, o atacante precisa ser o cara responsável, dado que ele está ali como atacante, dado que já tem uma estrutura hierárquica pensada para isso, ele precisa ser o cara que faça o gol. Se ele fizer o gol e conseguir contribuir mais do que os outros fazem, é um puta diferencial. Mas é diferencial. É essencial. O essencial do atacante é fazer gol. O essencial dessa posição é o gol. Então, quando a gente fala, por exemplo, o City melhorou com o Haaland em relação ao Gabriel Jesus? Sim. Sim. Por quê? Porque o Haaland entrega gol. Mas o Haaland não sai da área, o Haaland não vai fazer uma tabela, o Haaland não vai voltar tanto para marcar. Não, não vai. De fato, tem total razão, não vai. Mas ele vai entregar o que é essencial. Gol. E se ele conseguisse fazer isso? Ele entrega os gols, ele faz os gols e também volta e ajuda e colabora com a equipe. Lindíssimo, maravilhoso, excepcional. Você vai ter aí um caso, por exemplo, como a gente falava, por exemplo, do Benzema, pegando um cara mais 9 mesmo, não necessariamente sei lá, o Messi, por exemplo, mas o Benzema era um cara que fazia os gols, saía da área e conseguia articular. Harry Kane saía da área, conseguia articular, mas pisava para fazer os gols. Então você tem esses jogadores. É muito bom você ter esses jogadores. Mas entre um ou outro, a gente entrega os gols. Faz o gol. Assim, qual que é a função do 9? Fazer gol. Se ele fizer gol, voltar para marcar, tiver disposição, correr pela equipe, lindíssimo. Cano no Fluminense, excelente exemplo. Você vai ter ali um cara que vai te entregar um número muito alto de gols, mas que ainda volta para dar carrinho na área. Maravilhoso. Você olha para ele, você não espera que ele dê o carrinho na área. Né? Mas ele faz. Agora, eu espero que ele vai entregar gol. Se ele deixar de entregar, e você vai precisar daqueles gols ao longo do caminho. É natural. Goleiro tem que sair jogando com os pés. De novo, a gente entra na mesma falácia que todos os mitos têm. Que é o seguinte, quando você começa a fazer uma estrutura que ela é padronizada, tem sérios problemas. Tá? Por que eu falo que tem sérios problemas? Porque essa estrutura, que é padrão para todo mundo, ela não vai servir para uma caralhada de gente. Tá? Então, assim, o goleiro tem que sair jogando com os pés? Não. O que tem que acontecer? O goleiro tem que saber defender. A função principal dele, assim como atacante, como a gente está falando, é defender. Então, assim, o que o goleiro tem que fazer de bom? Impedir o gol adversário. Se ele consegue impedir o gol adversário e ter uma excelente reposição de bola, maravilhoso. Se essa reposição vai ser longa ou curta, se eu vou fazer um lançamento tipo Alisson, ou se eu vou fazer um passe mais curto tipo Ederson, não me importa. Vai depender, obviamente, do modelo que eu imagino da minha equipe e do encaixe. O que eu acho que acontece? Usar o exemplo do próprio Ederson. O Ederson é um excelente goleiro, entrega as defesas que precisa entregar, impede o gol do adversário e ainda te entrega um a mais. O estilo de jogo do Guardiola, maravilhoso.
Se ele sai dali, vai para o Milan, por exemplo, ele vai se adequar, porque ele vai continuar fazendo as defesas. Pode não ter o trabalho de jogo com os pés que ele vai ter, mas ele consegue te entregar as defesas. Então, excelente. Agora, o melhor goleiro do mundo das últimas temporadas, pelo menos na minha visão, e claro que uma análise de League, era o Courtois. O Courtois é esse cara que vai fazer grandes lançamentos, saída de jogo com os pés. Não. O Courtois vai ser o cara que vai definir uma final de Champions fazendo 8 defesas difíceis. Esse é o cara que vai ditar como vão ser os goleiros. Porque essa é a essência da função. O que às vezes a gente pode se perder no meio desses mitos, criar uma linha lógica onde a gente observe muito mais uma questão de coisas que são acessórios e não essenciais. Então, é lindíssimo o goleiro sair jogando com os pés? É. É lindíssimo o atacante voltar para marcar e dar carrinho na própria área, roubando a... É. O que eles precisam fazer? Gol e defesa. No caso, defesa do goleiro, gol do atacante. É isso que precisa ser entregue. E aí eu vou colocar o goleiro que é o meu grande ídolo, que é o Rogério Ceni. Né? O Rogério Ceni era um cara muito habilidoso nos pés, tanto pelos gols, mas também pela saída de jogo, mas era muito bom defendendo. Quando o São Paulo foi tentar substituir, muita gente pensou na questão do goleiro sair jogando com os pés. Poxa, não vai achar ninguém que nem o Rogério, no Brasil não tem alguém que nem o Rogério, e de fato não tinha. Quando que o São Paulo, em tese, achou um substituto, mas quando que o São Paulo sossegou o facho na troca de goleiro? Quando veio um goleiro que impediu os gols adversários. Porque as primeiras tentativas, com o Denis, com o Sidão, eram tentativas de jogadores que vinham porque jogavam bem com os pés e entregavam os passes que o Rogério entregava. Mas quando a bola ia no gol tinha problemas. Quando veio o Rafael, que não é um goleiro que saiba jogar com os pés com uma grande facilidade, os passes são mais simples, não são passes tão bem elaborados como o Ederson, por exemplo, você já tem um goleiro que te entrega as defesas necessárias para você brigar pelos títulos, para você ganhar alguns pontos, para você ter uma alta performance na equipe. Aí o que acontece? A equipe se ajusta a essas questões e consegue realizar os passes. Provavelmente teriam que passar por ele se fosse um Rogério, por exemplo, em termos de risco de sair jogando, passa a se reajustar, e aí você tem o Rafinha vindo trabalhar, você tem o zagueiro saindo jogando, você tem outra formulação da equipe, justamente porque o jogo é adaptável, você não tem uma regra base. Caracas! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Tá? Quer um vídeo muito bacana? Eu vou deixar aqui para vocês, além do botão de inscrição, um vídeo sobre realidade imaginada e realidade objetiva que aqui no canal vale muito a pena. Nada? Um abraço!